Vamos esperar esse pessoal chegar, né? Deixa eu mexer aqui. Dar uma reguladinha. Eu vou aproveitar para arrumar meu cabelo. Hoje tá em pé, tá? Cadê você? Eu? Você tá sem... Nossa! Tô aqui. Bom, enquanto o pessoal vai chegando... Hoje o nosso vídeo vai ser, a nossa live de cultivo vai ser sobre o replante de uma touceira que nós temos aqui, que está necessitando muito ser replantada. Boa tarde, eu sou o Carlos do Workshop Raiz, tudo bem com vocês? Como a Elis diz, vamos plantar na bolacha. Isso. Bolachona, né? Bolachinha. Olha aqui, ó. Boa tarde, seu Carlos. Boa tarde, seu Carlos. Olha aqui onde nós vamos replantar essa menina. Então, para você que está chegando agora, vai dando o seu like, já se inscreve no nosso canal, para que venha muitos e muitos mais vídeos e lives de cultivo aí para vocês. E eu vou mostrar para vocês a planta que vai ser replantada, e acho que ela vai dar um pouquinho de trabalho. Eu vou lá para trás da essa moça aqui, ó, e tá muito pesada, ó. Tá, ó. Essa moça aqui nós vamos replantar. Elis, mas por que você vai mexer nela? Porque abaixa um pouco, Carlos, para mostrar ela. Pode tirar o foco de mim. Aí, ó. Acho que dá para ver. Eu comecei a perceber que essa catleia aqui, ela é uma espécie, tá? É uma triane, ou trianae, né? Ela é uma sangue del touro, tá? Eu comecei a perceber que as pontas da folha dela começaram a amarelar e me chamou a atenção e vim dar uma olhada nessa moça. Então, quando eu vim dar uma olhada nessa moça, eu achei isso aqui, ó. Alguns bulbos traseiros dela secando, mas, Elis, você fala que isso é normal. Sim, é normal a catleia ir secando, descartando alguns bulbos traseiros, só que nesse caso aqui, achei que foi assim muito rápido que ela descartou. Inclusive, ela colocou um outro bulbo aqui do meio, que eu achei que não estava legal. Então, eu decidi mexer nessa planta, porque se vocês verem aqui, ó, faz muitos anos que ela tá num vaso de barro, tá? E apenas do vaso ela foi acoplada no cachepô. Então, eu falei, opa, peraí, é hora de trocar ela de casa, mesmo que vá fazer um transplante muito grande aqui, não tem como não quebrar algumas raízes, né? Mas tudo pela saúde desse exemplar aqui, que vai provavelmente virar vários. Ai. Tá pesada, viu, gente? Então, o que a gente vai fazer primeiro, tá? Primeiramente, para evitar uma quebra de muitas raízes, quando você tiver uma planta assim, você vai molhar muito bem o seu vaso, tá? Aqui eu deixei a minha planta debaixo da água por uns 10 minutos para encharcar bem as raízes, para mim tentar tirar o máximo possível sem quebrar, tá? Mas vai ser muito difícil não quebrar, né, gente? Isso aqui, ou melhor, impossível não quebrar algumas raízes, né? E a gente vai fazer o possível, mas é um transplante aí, um replante bem complicado. Então, vamos lá? Primeiramente, eu vou tirar aqui o meu pendurico que tá nela, né? Alguns chamam de amarril, mas nós aqui do orquidário chamamos de pendurico, né, Carlos? Pendurico. Para você que for chegando agora, já vai se inscrevendo, vai deixando o seu like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, para chamar o pessoal, tá?
E aí, Elis, o que você vai começar a fazer? Eu vou começar soltando as frentes dela que tá grudada no cachepô, tá? As raízes traseiras que vier a quebrar, não tem tanto problema quanto eu deixar as que estão vindo na frente nova, nas frentes novas. Então, eu vou usar uma tesoura esterilizada. No meu caso aqui, pessoal, ó, eu já tô deixando a minha tesoura dentro do fungicida. Então, cada corte que eu fizer, eu sempre vou passar a minha tesoura no fungicida, tá? Você pode usar aí água sanitária. A água sanitária, ela protege muito fácil a tesoura, tá? Mas você pode também passar a sua no fogo ou usar um maçarico. Mas sempre passar álcool 70, água sanitária, cloro ativo, né? Pra tá esterilizando a sua plantinha, a sua tesoura aí, para evitar a entrada de fungo nessa planta, numa planta sua, tá bom? Então, aqui eu já consegui soltar, ó. Beleza, aqui você vai ter que desmanchar o cachepô, tá? Entendeu? Com alguma raiz vai quebrar, não tem jeito. Vou soltar essa outra frente aqui dela. Tava começando a... Deixa eu virar aqui pra vocês verem como ela tá molhada, ó. Então, algumas só de você passar a mão, ó, ela já solta. Machuca assim um pouco, né? Depois você vai ter que vir passar uma canela ou uma vaselina. Ou até, boa tarde, Dona Irene, Leide Fontes. Tá, ó. Ou uma canela, vaselina, esmalte, tá? Aqui no meu caso, como vai ter muitos machucados, eu não vou conseguir ter ideia de todos. Eu vou passar o fungo após ela tá na casa nova dela, tá? Então, pessoal, olha, se você conseguir molhar bem, você consegue tirar algumas raízes sem quebrar, mas algumas acabam quebrando. Eu acredito que aqui eu já, ó, consiga tirar ela. Tá por baixo, vai ter que desmanchar o cachepô. Ah, esse daqui, né? Isso. Então, aí você tira aqui pra mim, Carlos. Vai ter que abrir aqui, ó. Cachepô. Olha só, pessoal, por quê? Porque ela passou o broto entre o cachepô, ó. Aí a gente precisa da força de um homem. Olha lá. Pra mim não quebrar a frente, olha lá. Olha aqui como ela tá enraizada. Que beleza. Mas ela tá... Ó, saiu sem. Olha aqui. Aqui ela ainda tem alguma raiz segurando ela aqui, ó. Eu só não quero quebrar os brotos dela. Ai, Carlos. Pronto. Olha aí, gente. Agora eu preciso tirar ela desse vaso, né? Desse vaso. E nós vamos ter que quebrar esse vaso. Né, Carlos? Esqueci de pegar um martelo. Olha como as raízes desse vaso tá, gente, ó. Vocês imaginem, ó. Quantos anos essa planta não tá aqui, olha. Estão vendo? Ó. Olha quantos anos. Muitos, né? Ela já tá até...
Vai chacoalhar aí, pessoal. Segura aí pra vocês não caírem, hein? Vou usar minha tesoura aqui. Deixa eu virar pra vocês verem como eu tô fazendo. Boa tarde, Cracker. Boa tarde, Dona Irene. O que você quer, Elis? Não, já arrumei o foco. É, porque... Aqui ela Quer que tá eu tire ela? com outro pendurico, ó. Sim. Não, pega. Essa vai ser boa, hein? Corta aqui, amor. Fica mais fácil. Tá. Olha. E o medo de achar um Scorpions aqui. Um Scorpions. Estão conseguindo ver? Então, né? Olha isso, gente. Como ela tá bem molhada, ó. Como ela sai, ó, do vaso. E a gente evita de cortar, por quê? Porque essa raiz aqui, ela vai brotar depois. Entendeu? Isso aqui é um tapete de raiz, né? Não é nem... Olha só. Você derrubou. Legal, derrubei tudo. Não fui eu, foi a planta. Agora eu vou quebrar mais o vaso. Aí, ó. O fundo saiu. E ela ficou com um pedacinho aqui. Mas como eu quero tirar tudo, ó. Estão vendo? Tem um pedaço aqui ainda, ó. Que eu vou tirar agora. Pronto, olha, quebrei todinho o vaso. Tirando o substrato. Vamos fazer uma sujeira, Carlos. Ó. Tirando todo o substrato velho. Olha, ficou um pedaço de vaso aqui ainda. Olha aqui, mais um pedaço aqui. Se você trabalhar com ela bem molhada, pessoal, olha, não tem problema nenhum. Era uma vez um vaso de barro. Olha, tá? A gente vai tirando, você vai tirando o excesso, né? Aqui, no meu caso, eu quero colocar ela nessa bolacha que eu mostrei pra vocês aí, essa bolachona que tá aí.
tá? Agora, você pode, a sua, né, ver um lugar melhor que você tá adaptado a cultivar. Porque no caso aqui, do seu clima, no meu caso, eu vou pôr na bolacha, porque ela é um exemplar meu, uma matriz minha, né? E... Ô, Leide, o mês é meu, eu coloco o mês que eu quero. Eu errei, Leide, obrigado. Depois não, eu vou editar, eu arrumo. Obrigadão. E Oi, Kátia, boa tarde, seja você bem-vinda. pode colocar ela, a sua, no vaso, da maneira que você está acostumado. Eu aqui vou colocar na bolacha porque eu acho muito bonito o cultivo de touceira nas bolachas. Aqui o Carlos vai colocar depois, eu vou colocar uma corrente mesmo, porque vai ficar pesado. E ela vai ficar no orquidário, onde tem água todo dia, igual as outras, porque quando você coloca assim na placa ou no toquinho, tem que ter uma frequência maior de água, né? Ô, Kátia, tá nublado, choveu bem Aqui hoje, choveu. né? E agora essa escuridão aí é que a gente tá embaixo, a gente tá escondido aqui, mas tá bem nublado mesmo. Agora, pessoal, vocês veem aqui o quê? Não pode deixar assim. Que aqui eu tenho 2 rizomas. Aqui é um rizoma e aqui ela soltou duas frentes, uma pra cá e uma pra cá. E como eu vou cortar isso aqui, eu vou separar a planta. Vou por lá um pouco, tá? Infelizmente não é o que eu queria, né? Posso trocar de vídeo? Mas eu vejo aqui que ela também já tem outra aqui, ó. Vocês verem, aqui é 2, tá? Aqui tem outra, ó. Provavelmente ela quebrou, ó. Ela quebrou daqui, ó. E virou outra planta. Então, eu vou cortar essa traseira. Porque se tiver acontecendo algum problema, tiver vindo alguma doença, não vou ter problema de continuar essa doença nela. Deixa eu só desinfetar. O Carlos colocar mais para mim mostrar para vocês. Então eu vou cortar aqui com um bulbo verde para trás, porque essa gema aqui tá escura, não vai me dar outra, não vai sair uma brotação. Corto com um verde para trás para ter certeza que não passou pros da frente. Só um minuto. Olha, tudo ao vivo e a cores, hein? Essa plaquinha aqui foi a primeira plaquinha dela. Então não guarda a que plaquinha pertença. dela, não. É, coisa de Carlos Ó, vou Louco. cortar aqui, ó, com um bulbo verde. Ó. Tá, ó, cortado. Aí ainda vou passar fungicida assim, ó, pra selar ela. Ah, se você cortar com esmalte, com canela, com Selar, o que você cortar, for não. usar, você já sela para não ficar aberto por muito tempo e não ter perigo da incidência de fungo. Ainda mais nesse clima que Tá? tá hoje, Aqui, né? ó, eu tenho uma planta, né? Eu vou cortar essa raiz daqui. Mas você vai separar a planta? Não. Tem, ela vai separar por si só, porque vai cortar aqueles... Sim. Eu vou tirar um pouco o excesso das raízes velhas, só das traseiras. Sim. Ó, aqui ela era uma, ó, tá vendo? Tá com uma frente bonita, com Duas brotação. frentes, ó. Duas frentes Ó, mesmo. frente aqui, ó. Vai tudo pra bolacha. Tá? Aqui, na verdade, ela acabou de quebrar, ó. Aí, já virou duas. Já virou duas, vamos selar Aqui, como ela. ela já quebrou, eu já vou selar ela. Porque aqui era um bulbo que eu tinha cortado. Tá, ó. Como eu tô com fungicida aqui, eu já aproveito e já passo aqui. E já vou passar aqui também, aonde ela quebrou.
aqui eu vou ter que cortar, né? Aí eu vejo que esse bulbo aqui, ele não tem lugar para me dar brotação. Então eu vou cortar aqui. Para ter certeza que se tiver alguma doença não passou. Já esse aqui, como ele tá com um rizoma, deixa eu ver se eu consigo erguer aqui, ó. Eu consigo ver aqui, ó, que o rizoma dele, aqui, ó, tá verde, não tem incidência preta nem nada. Eu vou cortar aqui, ó. Tá? Ó. Isso, gente, é necessário às vezes pra gente não perder a planta. Porque se eu deixo, com certeza, uma hora ou outra, eu ia chegar e de repente já era. Né? Aqui, como ela tá emaranhada de raízes, ó. A Kátia tá perguntando qual é esse fungicida que você tá usando. Esse é o Casumim, tá? Esse é o Casumim. Aqui, ó, eu vou cortar aqui. E ela vai virar, ela já é duas, né? Aqui ela já tava duas. A hora que eu cortei aquela traseira ali... Felizmente, você vai ter que cortar essa frente, esse broto da frente aqui, também, ó, que quebrou. Aqui, ó. Não, ele não... quebrou mesmo, quebrou. Ó. Mas ele vai brotar. Sim. É isso aí que a gente não... Pronto, ó. Ficou essa, ó. E ficou essa aqui. Tá? Que acabou quebrando o broto aqui também, ó. Então, eu já tiro. Ó, e ela quebrou aqui de novo. Porque ela tá muito grande, pessoal, muito pesada. Isso aqui não tem problema nenhum. Uhum. Deixa eu passar aqui já. Daqui vocês veem mais ou menos como dá para multiplicar a catleia, tá? Você sempre pode cortar no mínimo 3 bulbos da frente para trás, nunca da traseira, tá? A gente fala corte dianteiro, tá? Porque é mais fácil ela... Não tem risco de perca. No meu caso, não era isso que eu queria multiplicar, não, tá? E aqui eu fiquei com essa aqui, ó. Essa aqui eu vou cortar porque, ó, esse broto aqui teve uma incidência também de alguma coisa. Vou cortar aqui embaixo, ó. Mas ela mesmo soltou um outro broto aqui, ó. E aí eu vejo que ela realmente teve uma incidência de... Olha as pintas pretas. E eu vou cortar já essa folha para não ter perigo, tá? De prosseguir a planta. Aqui é que ela foi cápsula matriz. Bom, aqui eu vou replantar todo o seu Carlos. Depois, se no caso ela estivesse em um tronco. Fala aí, amor, porque pra mim sumiu o comentário. Como você faria isso? No tronco depende muito da madeira, Carlos. Se for madeira de café, ela apodrece mais rápido, né? Então ela acaba ficando fácil de... Tirei o celular do ela acaba ficando fácil de você acoplar ou trocar ela de vaso, né? De toco. Mas se é uma madeira mais resistente, eu espero a madeira acabar. Não tem o que fazer. Uma peroba, por exemplo, eu só vou aumentando a madeira. Ou vou acoplando ela em vaso, em cachepô. Mas aí, seu Carlos, se a casa ela tivesse numa madeira com incidência de fungo igual teve aqui, eu também aconselharia o senhor a replantar. A tirar, se tivesse numa madeira normal, você vai colocar na água, deixar lá 10 minutos, tentar tirar o máximo de raiz. Agora, se tivesse numa árvore,
senhor ia ter que ir lá com a mangueira, molhar bem e retirar e ir cuidando dela, ou passar para outro modo, né? Aqui a gente tá fazendo um pouco de trás para frente aqui agora. Carlos, por que você não preparou a bolacha antes? Porque era uma planta muito grande e a gente não sabia o que ia sobrar dela, o que ia acontecer, né? O que ia acontecer. O tanto que ela ia quebrar, o quanto de furo essa tábua, que é essa bolacha, ia necessitar para colocar ela. O tanto né? de furo que ela necessitar para colocar ela. Então a gente vai furar agora ao vivo, né? Gente, isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, que muitas pessoas fazem isso, tá? No caso dele, é sanção do campo e tá saindo fora do sanção, então ele pode acoplar Você ela. pode acoplar outra por trás, uma maior que vai dar certo. Vamos marcar primeiro, Elis, onde você? Casumim, 3 ml por litro. Aqui foi meio no zoiômetro da tesoura, Não, aqui tá? eu deixei ele mais forte, tá? Mais forte para desinfectar a tesoura. Aqui no caso, pessoal, muitas pessoas fazem isso. Pegam várias mudas de planta, né? E juntam assim, ó. E vão plantando para formar uma touceira, né? É difícil uma planta inteira igual aquela ali, entouceirada daquele jeito. A maioria você vê planta assim em exposição, mas a maioria foi as pessoas mesmo que plantou. Compra 2, 3 mudas iguais e plantam juntas, que entouceira mais rápido, né? Aqui eu vou dar mais uma limpada nas raízes aqui, principalmente da traseira, tá, ó. Só pra poder chegar ela bem do... Aí a gente vai furar no centro da madeira, porque a gente quer que ela cresce por igual, tá? Dependendo da catleia, você planta a traseira na beirada, né? Eles para ir pra frente, mas aqui a gente vai furar no centro, porque... Aqui como eu vou ter várias mudas... Ó, tirei um pouco do excesso, até para ela vir a respirar melhor, né? Porque uma planta daquele tamanho, com essa saúde, ela pegou fungo. Provavelmente porque o substrato estava muito velho, né? Muita raiz, não seca muito rápido. E aí vai aumentando a incidência de fungo, vai ficando ali, aí vem outra... Enquanto você limpa, ergue a bolacha para eles verem que tá sem furo, que eu vou furando aqui, ó, do lado aqui já para você. Ó, pessoal, tá sem furo, ó. O Carlos vai furar ela agora. Olha a grossura, hein? Eu vou ter que fazer 2 furos. Você quer vir desse lado aqui, Não. que o pessoal vai vendo? E eu vou cortando as raízes ali. Não, eles vão ver furar. Olha o que tem. Você vai Pra limpando, ver mais ou mostrando, menos. mostra a planta limpando, que acho que é mais interessante do que o furo. Aí, ó, toda vez que eu vou cortar, eu venho aqui, coloco, vou cortar as raízes da traseira mais, tá, ó. Só pra ela liberar mesmo um pouco. O rizoma dela para ela poder respirar. Iris, mas eu escuto falar que é bom não cortar a raiz. Existem casos e casos, tá, pessoal? É claro que você só vai cortar a raiz se realmente necessário. Aqui não adianta eu manter esse monte de raiz para depois ela continuar com incidência de fungo, porque ela vai entrar num tratamento, né? Agora, depois que eu replantar tudo, eu vou entrar com um tratamento nela Aqui, por exemplo, essas da frente que estão mais verdinhas, eu já não vou cortar. Eu só vou cortar essas da traseira, ó, que estão já amarronzadas. Podem até vir a brotar elas,
Mas são raízes que estão, ó, gerando muito índice de umidade, muita umidade. Ela não vai secar, ela não secando, ela vai fungar. Então eu venho e corto um pouco dessas raízes aqui, só para dar uma limpada. Ó, explica que a gente pôs uma broca mais grossa, justamente para poder amarrar várias vezes no mesmo furo. Quer mostrar? Peraí, deixa eu terminar aqui, ó. Tá. Eu tô tirando mais as... Quer que eu te furo mais? Aqui, ó. Não vai ter necessidade, Dá não. pra usar várias vezes. Porque essa daqui é que tá maior. A gente pode pôr ela primeiro. Acho que eu vou fazer mais um furo aqui. Não tem Então jeito. faça, Carlos. E como ele tá com fungicida, pessoal, eu não tenho depois o problema de ter que ficar passando canela. Só que a hora que eu terminar de replantar, eu vou dar um banho nela de fungicida, tá? E ela vai ficar aí, se eu quero terminar de furar, senão eu vou... Tá? A hora que eu terminar de replantar, depois eu vou dar um banho nela de fungicida, ela vai ficar no cantinho, aí uns 3 dias sem receber água, para o fungicida vir a fazer o efeito dele, né? E aí, bola pra frente, esperar o enraizamento, que não vai demorar muito por conta de que ela tá uma planta aí, ó, já emitindo raízes, tá? Deixa eu cortar esse bulbo que tá aqui. E vamos colocá-la na bolacha. Ô, seu Carlos, depois se o senhor for querer um corte desse aqui, o senhor entra em contato lá com a Raquel, tá? Que aí eu tiro da bolacha pro senhor antes dela enraizar. Ou eu planto no vaso, onde o senhor achar melhor. Agora é a hora. Poderia, no caso, usar calda bordaleza e enxofre para fungo? Sim, sim, sim. Pode. Sim, sim. Só que o senhor tem que ver, ô, seu Carlos, que existem alguns fungicidas que são bons para uma coisa, outros são bons para outras, outros são bons para outras. A calda bordaleza ela é muito boa para ferrugem, né? Ferrugem ela é boa. Então, o que você pode fazer é intercalar fungicidas para pegar todos os tipos de fungos, né? Aqui no caso, olha aqui como ela tá grandona. Ó, se eu for vou ter que colocar ela bem aqui atrás, ó, para ela ter um espaço ainda para caminhar, porque catleias são simpodial, pessoal. Simpodial. O que é ele simpodial? Simpodial é quando ela vai andando para frente, ela solta o bulbo e o rizoma, que é esse intervalo aqui, ó, tá? Ela vai andando para frente, ela vai crescendo para frente. A Silvana tá perguntando qual é o ID dela. Essa daqui é uma Triane Sangue del Toro. A monopodial é igual a Wanda. Boa tarde, Maria. Igual as Phalaenopsis, tá? Que vão soltando raiz e vão subindo, tá bom? Acho que eu vou ter que furar mais, então. Eu acredito que não, Carlos. Vou colocar ela. Porque ela vai se prender só pelo meio. Eu vou colocar ela mais aqui, por quê? Porque ela tem brotação aqui atrás. Uhum. Ela tem brotação aqui na frente. Sim. E ela tem aqui. Então, um aqui e outro aqui, ó, já segurou ela. Tá aí um pra mim.
Eu vou puxar ela. Mostra com que você vai amarrar lá pra... Cadê ele? Ó, pessoal, vou usar o amarril, que é esse aqui, ó. Boa tarde, Fátima. Que ele é autorresistente, não vai quebrar. Segura pra mim, Carlos, ela assim. Não vai quebrar. Eu já cortei, tá? Fácil. Põe esse maior primeiro, porque eu não sei o tamanho que vai ser usado. Mas segura com a colher pra mim. Sim. Não vai quebrar fácil, tá? Isso aqui eu vou passar ele aqui, ó. Ah, tá perto. Isso aqui tá. Vou puxar ela aqui, só pra mim pegar aqui por baixo. Tá dando pra vocês verem, né? Eu puxo bem. E aí tem que vir o Carlos pra amarrar. Porque eles não têm força na mão. Será que já deu aqui pra... Já deu. Tem que estar firme, tá? Eu gosto de judiar. Vocês podem também. Eu aqui não coloquei esfagno embaixo porque eu molho todo dia as plantas que tem toco, que estão no toco. Arrebentou. O Carlos arrebentou, gente. Mandou apertando, mandou. Entendeu? Mas vocês forem molhar dia sim, dia não, no caso, podem colocar uma camada de esfagno por baixo para ajudar na umidade. Tá? Ó, ela já tá firme. No caso, não precisaria nem colocar outro, ó. Ó, se eu chacoalhar, ó, ela já não sai. Mas vamos... Como que fala, Carlos? Você não vai pôr os outros? Vou pôr os outros, mas vamos deixar essa daqui. Não, eu acho que é... Bem fixa aqui, porque ó. você vai usar esse furo pra pôr os outros também. Depois eu passo nos outros ali também, cara. Aperta com a sua força, porque senão eu vou arrebentar. Olha a minha força! Senão eu vou arrebentar de Porque eu novo. tô tão forte assim? Tixi, cadê? Achou. Ih, esse ficou pequeno, Carlos. Corta outro. Mas tá dando um trabalho, hein? Que carô! Tem aqui, ó. Agora eu já cortei, Carlos. Muito grande. É, porque esse aí foi muito pequeno. Exagerado. Antes sobrar do que faltar, meu filho. Não é verdade, gente? Nossa, quer dizer que eu tô sobrando na sua vida? Por isso você casou comigo desse Mas, tamanho? gente do céu, nem vou falar nada, viu? Olha. Desse tamanho? Ah, não entendi. Ai, tá dando um trabalhinho aqui, hein? Tá dando suador aqui, hein? Bora lá, agora eu vou colocar outras, né? Outras, né? Ó. Que eu tenho mais... Nossa, vai virar uma torceira. Vamos fazer aqui primeiro. Aqui tem uma frente ali. Aqui eu vou colocar uma outra aqui, porque eu tenho frente aqui e tenho frente pro lado de lá. Então, essa daqui, essa daqui, Carlos. aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui tá com brotação aqui também, ó. Então, Essa daí é o que quebrou, então. Ah, não, que eu quebrou. quero que ela venha aqui, ó. Vamos pôr ela aqui, ó. Olha lá. Depois a gente vira ela, porque como aconteceu isso, aí a gente... Tá dando pra ver aí? Tá dando pra entender? Se passar alguma pergunta e eu não conseguir responder aqui, por acaso passar e eu não ver, depois eu vou assistir o vídeo certinho. A Sil tá precisando de esfagno, adubo e o amarril. Que vai combinar pra vir aqui. É verdade! Mas nem parece que nós moramos na mesma cidade. Quer dizer, você mora lá em Guaiçara, ela tá postando né? só passaporte, minha filha. Ela nem para mais. Ah, é verdade. Agora ela é estrangeira. Agora ela não para mais aqui, não. É das estranjas agora. A próxima vez você me leva na mala, por favor. Oi, tô ruim de buraco aqui agora.
Cadê a ponta do outro? Vamos amassar? Elvira, boa tarde. Ih, aqui não chegou, Carlos. Ficou curto? Não, peraí. Achou. A Silvana eu recebo, em nome de Jesus. Leva eu! A próxima é para Dubai, Silvana. Fica em paz. Pronto. Então, vamos separar uma pro seu Carlos aqui? O seu Carlos vai ficar com uma? Deixa uma boa pra ele aí. Aí, ó, a frente. Seu Carlos, ó. Pode ser, seu Carlos? A frente, tá? Brotação. Ah, preta é do coisa, É. tá. Não, Essa tá boa. Olha aí, seu Carlos. Ficou aí uma pro senhor, ó. Já vou separar aqui, vamos pôr no vaso. Depois o senhor aproveita que já vai na... Tá, fala pra ele, quer no vaso ou quer numa bolacha? Eu planto numa bolachinha. Depois se o pra senhor quiser na bolacha, o senhor fala. ele. lá Já que a gente responde passa. já aí que eu já planto já. Eu não, a Elis. Já tô suando já. E agora, Carlos? E agora? Agora eu quero que ela venha aqui pra trás também, ó. Então eu poderia colocar ela aqui, ó. Isso. Entendeu? Eu passo ali, ó. Porque aí, quando ela florir, ela flore. Geral. É o que aconteceu com ela no vaso, né? Sim. Aqui, ó, tá? Você vê que essas merrecas de... Não é merreca, eu só economizo, só isso. Gente, isso aqui é uma terapia. Nossa, vocês não têm noção. Bom, vocês têm, vocês cultivam também. Ah lá, ele vem com as merrecas, porque aí a minha mão não alcança um no outro. Olha lá. Aí. Olha. Olha aqui, gente, ó. E agora, Carlos? E a outra? Uma ficou pro seu, Carlos. Aí ficou mais uma, ó. Vai tirar um unidure desse, ela mesmo enguê? Essa aqui é do seu Carlos? Essa é do seu Carlos. Deixa aqui. Então aqui ficou frente, aqui tem frente, aqui tem... Aqui, Carlos, ó. Aqui... E aqui também tem frente, gente. Mas, gente, tem frente pra todo lado. Escolhe uma. Ah, vai pôr aqui no meio. Ixi, mas aqui não tem furinho, não. Ah, tem furinho sim, ó. Vamos ver. Aqui tá vindo pra cá. Essa daqui tá vindo pra cá. Vou colocar aqui, ó. Aqui tem 2 furos, ó. Que dificuldade, vocês estão vendo? Mas... Tem, dona Irene, tem bolacha menor aqui sim. A bolacha tem menor. Isso é uma pessoa indecisa. Aqui, ó. Coloquei ela aqui. Vou colocar ela aqui. Por quê? Porque aqui tá mais fácil o furinho. Tá? Essa aqui foi bem aquela que eu quebrei o broto. E eu quero mostrar pra vocês. Se inscreva no canal. Deixa o like aí. Que eu vou mostrar pra vocês a hora que... O que vai acontecer. Desculpa. O que vai acontecer nesse lugar aqui que quebrou o broto. Tá? Isso aqui já... Olha o Carlos atrapalhando, viu, gente? Isso aqui já vai gerar um outro vídeo. O que acontece quando eu quebro o broto da orquídea. O seu Carlos quer na bolacha? Ele entendeu? Hã? Hein, Carlos? Carlos, o seu Carlos respondeu? Não, mas eu vou plantar uma Puxa bolacha. aí.
Gente, é fácil, não é difícil, tá? Não tem que ter medo. Orquídea, as pessoas mistificam muito o cultivo da orquídea, tá? Agora eu vou querer uma na bolacha, ficou lindo. Se vocês... olha... A Elis Orquidófila tá falando. Elis, amante de orquídea, tá falando, tá, gente? Esquece Elis vendedora. Elis futura bióloga, esquece. O que eu aprendi ao longo do tempo cultivando orquídea? Não vai muito pelo que as pessoas falam, não. Vai pela que a natureza te mostra. Vai procurar lá no Google como a orquídea vive na natureza. Não tem erro. Não tem erro. Você não vai perder mais sua orquídea. Vai pelo como ela vive na natureza. Não vai pelo que o homem ensina, não. Eu tento, a maioria das vezes eu, Carlos, aqui, a cultivar elas o mais perto, né, Carlos? Sim. Do habitat dela. Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ah, mas o homem aprendeu, né? Deus capacitou o homem aí a desenvolver outras maneiras de cultivo para você ter essas lindas na sua casa. Só que, mesmo você tendo ela na sua casa, no vaso, ou, olha aqui, no vaso, ou em cachepô, você lembra como ela vive na natureza. Ela recebe água todo dia? Não. Ela recebe adubo todo dia? Não. Alguém vai lá todo dia olhar ela? Não. Alguém vai lá todo dia e fala, opa, ela não floriu aqui, vira ela pro outro lado? Não. E quando você acha ela na natureza, como ela tá? Linda, perfeita, exuberante. Orquídea não gosta que fica mexendo. Orquídea não gosta de excesso de água. Eu vejo muitos vídeos aí que tem pessoas cultivando orquídea direto na água. Eu faço. Para recuperar, beleza, mas para cultivo, não. Orquídea não é aquática, tá bom? Então, o máximo que você conseguir chegar perto do habitat dela, não tem erro no cultivo. Você não pega doença, não faz nada. Tá bom? Ai, cansei. Ai, pra me sentar? É. Ô, Silvana, você tá falando a questão do espaço, eu acho que em toco toma menos espaço ainda, viu? Tudo que tá no toco é mais fácil de pendurar, não deitado assim na bolacha, porque a bolacha você pode plantar em pé também, tá? Você não precisa, não é necessariamente plantar ela nessa posição. Na telha também, né, Carlos? Na Vai telha. muito bem. Por quê? Porque as raízes dela... Gente, a orquídea, ela não é terrestre, né? Ela tem a terrestre e tem a epífita. A epífita é aquela que gosta de viver agarrada. Então, é agarrada que ela gosta de ficar. Para não ter erro no cultivo dela, é agarrada. Agora, se você, eu não tenho condições dele de ter no toco, na telha, no vaso virado de ponta cabeça, na semidroponia, só no vaso. Sempre tenha cuidado com a rega e dê umidade ambiente para sua planta. O que é a umidade ambiente, gente? A umidade ambiente é diferente de você molhar o vaso. A umidade ambiente, você vai molhar o chão, você deixa vasos de plantas terrestres embaixo, tá? Aí você tá dando uma umidade ambiente bem melhor para sua planta. Contanto que a semidroponia, que eu gosto tanto, que eu falo para vocês, as que eu planto é na pedra, por quê? Porque seca rápido, ela não passa mais do que um dia molhada. Você molhou de manhã, à tarde ela já tá seca. E embaixo ela te dá a umidade ambiente. A Sil falou que ela tem várias na telha, no toco e na bolacha em pé, mas ela queria bolacha deitada. Aqui na tábua, mostra Olha eles. na tabuinha, ó. Aqui Isso nós inventamos uma tabuinha de carne. Não, tabuinha de carne literalmente é essa daqui. Ah, não. Agora essa daqui é a original, ó. Original tábua de carne, ó.
não só flor grande assim também, para mostrar que dá para pôr. Olha, veio uma micro aqui. Essa micro aí, ela veio aí. Tá enroscado. Olha aqui, ó. Olha, pessoal. Essa daqui é minha Aloha Case. Sabe a Aloha Case? Aquelas mudas que nós vendemos? Então, aqui, ó. Aqui eu fiz exatamente. Peguei 3 mudas e coloquei junto, ó. Comprei uma dessas de tava de vocês. Acho linda, é verdade. A Sil pegou mesmo uma dessas. Aqui no topo, gente, eles... olha isso aqui, ó. Quanto tempo vocês acham que ela tá assim? Olha aqui, ó. Ai, Carlos, não dá. É muita coisa. Olha, esse aqui é em si, dá o outro. Pega esse aqui. Pega esse aqui, ó. Olha aqui como ela tá florida, olha. Essa é Encíclia Rio Clarense. Isso aqui cheira que é uma beleza, viu? Olha. Ah, Elis, mas você só cultiva assim? Não, pessoal. Eu cultivo assim agora. Eu tô passando as minhas touceiras, as minhas matrizes para esse cultivo aqui. Phalaenopsis, o pessoal sabe que eu gosto de cultivar na semidroponia. Quer que eu tire para você plantar do seu Carlos aí? Pode tirar. Depois você volta para tirar, pra gente aparecer no final do vídeo. Eu tenho orquídea no cachepô, eu tenho no vaso de barro. Só que essa daí ficou pra mim. É que de vez em quando eu... Em algumas, né, gente? Porque, né, a gente é vendedor, mas a gente, primeiramente, antes de ser vendedor, a gente é... Olha lá, o Carlos pode plantar na bolacha. Planta pra ele aí. Tá. Deixa eu cortar o arame. Antes da gente... Rio Clarense ainda tem, Elis, pra venda? Tenho, acho que 4 Rio Clarense. Olha aí como ela tá linda, ó. Todas aí, floridas, hein? No site ou lá com a Raquel, tá? No site ou direto com a Raquel. Todas floridas. Ó, vou plantar outra aqui, ó. Seu Carlos, ó. Aí. Bom, seu Carlos, depois se o senhor quiser colocar um esfagno aí, o senhor coloca, ou depois o senhor fala lá pra Raquel, que aí eu coloco. Tá? Que agora eu não vou pôr, mas se o senhor preferir, o senhor fala lá pra ela que eu já coloco. O Carlos é murrugo, gente. Olha o tamanho da tábua, meu amor. Gente, que homem murrugo. E aí a gente vai mostrando o resultado, porque assim, eu gosto peraí, enrola aí um pouquinho até ele responder se ele quer o esfagno. O senhor quer esfagno, seu Carlos? Aí eu já coloco aqui também. Você mostra isso aqui, tipo na natureza, conversa um pouco. Olha essa aqui, pessoal, eu só tenho essa, mas essa planta aqui, ai gente, essa planta aqui é lutadora, que só ela, você não tem noção como ela é lutadora. A gente jogou ela assim pra ver se ela Essa daqui é realmente Carzelis. Essa é. Agora, olha aqui, olha agora ela tá me dando 2 frentes, ó. Olha só, olha atrás dela. Ih, essa planta, esqueceram ela no sol, ela voltou. Amor, posso abaixar? Pode. Isso aqui realmente é uma orquídea. Né? Olha, agora ela tá me dando 2 frentes. Sabe que planta é essa daqui? Tá bom, Elis? Tá bom. Só tirar aquela caixa. Tá bom? Tá? Tudo bem? Tá bom? Tá bom. Sabe que planta é essa daqui, gente? Essa daqui é uma alma kit malai. Coitada. Realmente ela é uma alma. Ela tá tipo uma... Olha aqui, a hora que ela florir vai ser um espetáculo. Essa planta tá com a gente há 6 anos. Mais de 6 anos. Essa planta aqui foi uma das primeiras que veio daquele lote de R$30. Lembra das quinta 30? E eu separei uma pra mim. Né? Aí ela ficou, gente, vocês não têm noção o que aconteceu com essa planta. Olha, já foi cada uma... É só pra você explicar o plantio, meu amor. Você já tá Olha falando. aqui, eu já... Né? Porque ela tem história, gente. Essa daqui literalmente tem história pra contar. Olha aqui, ó. Olha o vaso, né? Olha aqui dentro, ó. Você teve época de sobrar só a raiz. Agora ela tá linda, ó. Tá sério, a gente tá fazendo no YouTube e no Facebook no domingo às 2 da tarde, tá? Não, mas é bom você vir pro YouTube. Mas vem pro YouTube que é bem melhor. Tem umas coisas lá no canal do YouTube que vai ter só pra quem tá no YouTube. Só no YouTube. Vai vindo muita coisa lá. Olha aí.
Esse cultivo também dá muito certo no vaso contrário. Você mostrou aqui. Ô, seu Carlos, não, então, seu você Carlos mostrou o que tem respondeu? embaixo do vaso? Como é que você prendeu ela? Ah, eu prendi ela aqui na época. No arame, né? O Pra deixar ela fixa. Ficou Hoje lá, ela não um precisa. arame, ó. Hoje, se eu quiser tirar esse arame, eu já posso tirar. Hoje não precisa mais, né? Porque elas... Um Parece que ela foi bem aí, né? Coitada. Ela falou, eu vou, senão vai ter jeito. Você tem muda dessa que você replantou na bolacha grande? Eu vendi há um tempo atrás ela. Eu não sei se você comprar, Dinamara. Acho que é. Mas na bolacha, você quer que coloque esfagno também embaixo dele ou direto na bolacha? Direto na bolacha, igual a gente plantou a grande. Ô, Dinamara, não tem não, mas depois você conversa com a Elisa. Mudinha eu não tenho. Não sei se eu vou liberar mais algum corte dela, gente. Você tá falando que é mulher agora. Não sei. É que o seu Carlos, né? Ele pegou tá nós falando no meio da desde live. lá. E aí, né, quebrou aqui na frente, como eu ia falar pra ele? Não deu nenhum corte. E assim, minha religião não me permite mentir. Depois você chama lá, Dinamara, se você quiser um corte adulto dela. Vamos ver. Carlos, eu falei pra você largar a mão de ser murrugo, ó. Corta o maior que não chega aqui. Eu te dei 2 arames ao outro. É, mas eu não vou fazer. Agora. Vocês têm, o Ferrari seu tá quanto? A muda eles? 25. 25, dona Célia Bonifácio. E já tem com flor já, tá? Tem com. Não sei se já acabou a floração deles. Mas se acabou, já tá. Ó, seu Carlos, ó, seu Carlos. O senhor vai estar levando uma aí com três frentes, porque aqui tá uma que já tá levantando outra. Sim, e tá vindo outra aqui, ó. Lá embaixo, isso. Tá? Isso aqui pode ser que encareça o produto no horário final. Tô brincando, viu, gente? Também não é tanto assim, aí não, né? Só qualquer R$1.000 tá pago. Tô brincando, imagina. Olha aqui. Pode pedir pelo zap, dona Célia. Pode pedir lá pelo zap. E aí, vocês ficaram com dúvida? Fica fazendo fusquinha aí. Posso pedir? Pega lá a bolachona, Carlos. Eu virei a câmera. Pessoal, vocês ficaram com dúvida? Qualquer coisa vocês comentam aí que eu respondo. Mas a gente vai fazer vídeo também, passando na bolacha. Muda menor, tá? Sim. Essa semana que vai entrar, eu tô com uns vidros do laboratório já pra sair pra replante. Terça-feira que vem? Terça-feira que vem, mas aí você vai fazer o quê? Abrindo o vidro. A live do... Pode ser, pode ser. Então tá, então terça... Não tem aí pra eu ver o que, Célia? Deixa eu pegar um. O que ela quer? Perhard, peraí que ele vai pegar pra você. Então, pode ser a próxima live? Então, terça-feira, eu tô com uns vidros de Aloha Case pra abrir que já estão no ponto. Aí a gente mostra também replantando no toquinho, na placa, tá? Mas vai ter vídeo, pessoal, vai ter vídeo todo dia no canal de cultivo, tá? Participem da nossa comunidade do YouTube, vou fazer enquetes lá, legal. Vai ter enquete que eu vou colocar lá. Eu quero trazer para vocês vídeos que vocês têm dificuldade no cultivo. Entendeu? Eu não quero só estar trazendo Phalaenopsis, Cattleya, que nem ontem a minha bomba atômica mandou mensagem para mim. Esse aqui tá acabando a floração. Ó, esse tá acabando a floração. Esse aqui tá vindo floração ainda. Esse aqui tá dando até cake, esse. Não, esse aqui tá soltando cake, não é floração não, ó. Tá? Não é muda, é planta adulta, ó. Ó, tá? Ó, já tá com a muda da floração do ano que vem. R$25, tá? Tem no site e pode pedir lá no zap, tá, Raquel, lá. 14996299232. E aí eu quero fazer enquete aí na comunidade para vocês falarem qual a Não só de cultivo, mas uma dúvida que a gente responde para vocês lá também. Sim, vamos fazer um quadro.
Olha eu passando as informações já. Então, sim, Carlos, tem que fazer propaganda. Não, eu acho Casal a Raiz responde. Vamos pegar as perguntas e vamos fazer, tá? Aí o Carlos tá bravo, saiu daqui bravo, bicudo, vocês não tem noção. Vou apanhar depois. Deus me livre. Tá amarrado. Não, mas é pra eles fazer propaganda, trazer o pessoal pra cá, gente. Traz o pessoal pra cá, pro YouTube com a gente. Tá bom? Fica bem melhor, ó. Dá pra gente ficar mais perto. O Facebook tá muito bugado. Né, Carlos? Sim. Olha minha cara de bravo, gente. Olha aí. Então, olha aqui. Essa touceira de hoje... Não vai dar perquinho. Ai, não vai mesmo, gente. Não. Elisa, agora que você tá soltando a língua, por que, amor? Eu tava com a língua presa? Na verdade, eu sempre tive a língua presa, por isso que eu falo meio assim, tá? Ah, por isso que você era fã do Raça Negra? Escapou, foi mal. Olha o bullying. Foi mal. Olha o bullying. Nós estamos ao vivo, hein? Dá um dinheirinho aí pra mim. Olha aqui, pessoal. Pesada, tá? Tá. Eu não gosto muito porque nós vamos trocar a câmera, vai ficar boa. Ah, não, é que o Carlos falava tudo e agora é você. Ah. Trocando. Olha aqui, hein? Então, ó, a gente vai mostrando pra vocês aqui. Quer acompanhar o resultado? Tem que estar aqui no YouTube. Então, se inscreve aí, já deixa seu like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Tem o vídeo pra fazer do enraizamento também do dendróbio de galho cortado. A gente vai fazer um vídeo de como fazer mudas de dendróbio. Depois do bulbo que já floriu. Depois do bulbo que já floriu. Olha, lembra a Phalaenopsis do MCL? Olha aqui, ela tá abrindo já todas as flores. Já eu vou fazer um vídeo dela. Olha aí, ó. Olha como ela já tá, pessoal. Em primeira mão pra vocês, hein? Eu nem fiz nada dela ainda. Olha aí. Tá? E... Então, já se inscreve aí no canal, dá o like, participa da nossa comunidade, né, Carlos? Ah, eu não tenho Phalaenopsis à venda. Sapatinho, não. Pode emplatar ou não. Na bolacha, não. O sapatinho é terrestre, tá? Beleza? Tá, mas a gente vai fazer vídeo de sapatinho também. Tá? Por isso que eu quero fazer as enquetes, para trazer realmente aquilo que vocês... Eu não vou fazer vídeo de sapatinho, não. Olha o tamanho que eu calço ali, ó. 44 num pé e 45 no outro. Nossa, 44 num pé, 48 no outro. 45 no outro. Brincadeira, né? Depois eu que tô fazendo bullying, viu? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Agradecer a Deus mais uma vez pela nossa volta, né? E tamo aí. Domingo tem live de vendas, 2 horas ou 3? 2 horas da tarde. 14 horas. Às 14 horas. Sim. A Silvana tá morrendo de rir. Ao vivo para todo o Brasil. Ao vivo para todo o Brasil. Ai, não aguentei agora. Viu? Gente, então... Não esquece, coloco agora que chegou, mas tá essa... Mas a gente coloca. Mas eu coloco, dá tempo, dá pra tirar e colocar. Aqui. Tá bom? Então, ó, compartilha a live lá nas suas redes sociais, chama um amigo ou amiga pra se inscrever no nosso canal, ajuda a gente aí a bombar o YouTube. Na hora que chegar em 2000 a gente vai sortear ela. Olha tá lá. Aqui ainda, ó, tá aqui que a gente vai mostrar ela. Olha ela aqui, ó. Quando chegar 2.000 inscritos... Nós vamos sortear essa Wanda linda aqui e vamos ter mais sorteio, tá? Pessoal que quiser participar dos sorteios, das plantas, das promoções, tem que estar tudo no YouTube, ok? Porque vai ser só pelo YouTube agora. Aí, essa Wanda aqui vai para que assim que nós fizermos 2.000 inscritos, o frete fica por conta do orquidário. Então, tá aí. Ai, Dinamara tá perguntando se pode plantar o sapatinho na terra. Na terra, faz um mix dele, tá? Não, na verdade a gente não gosta muito de terra. A gente pode mostrar, a gente não fazer propaganda, né? Mas a gente usa, né? Não vendo, viu, não gente? Não é terra, é um substrato. Não vendo, mas eu gosto aquele de usar, ali, né? eu cultivo até
Eu cultivo até a rosa do deserto nesse substrato aqui, ó. Que mais? Não que a gente colocou terra. aqui a peristeia elata. A peristeia elata. Que mais que a gente colocou aqui? A anguloa. Anguloa, aquele ali, ó, meu, ali, brinco de princesa. Brinco de princesa. Ó, é tipo um substrato, ó. Tem uns pedacinhos. Tá, esse aqui, ó, gente. Ó, eu não ganho nada pra fazer propaganda, tá? Mas é bom o substrato pra planta. Substrato para plantas, É ó. o Carolina o nome dele, tá? Não, peraí. CSC Carolina Soio. Então, tá? a gente usa esse, ó. Você pode ver que não é uma terra, ele é um substrato. Tem pedacinhos de pau, tem uns pedacinhos de isopor. É um substrato e as plantas estão indo muito bem. Tá? Anguloa. A Sil falou que a Wanda vai ser dela, já vai levar nós do frete. Olha só. Ela, o Paulo Silvana, quem mais que ganha daqui? Que tudo ganha daqui. Daqui é ela e o Paulo. Ela e o Paulo. Nunca vi. Bom. Não é daqui a Soraya, né? Nunca vi ganhar, né? Gente, então nós vamos finalizando essa live. Sim. Muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez eu peço, compartilhem lá, chama um amigo a minha, vem pra cá. Você tem muda de anguloa? Tenho ela adulta, só. Adulta. R$120, tá? Bebê no berço. É a bebê no berço, é a Clovese, é aquela da flor amarela. Tá bom? Inclusive, tá rolando uma tendo uma rifa lá com a Raquel. R$5 a linha. Você concorre com 5 números. Tá? Ela tá ali, ó. E vai sortear a anguloa. E vou sortear uma anguloa. Exato. E também tem a rifa da bomba elétrica, né, Carlos? Sim. Que é a rifa da bomba elétrica de 20 litros. Ganha um é kit aquela pra cuidar que é delas. de... Como que chama, Carlos? Elétrica. De bateria recarregável. Sim. E tem mais o kit. É a bomba, o Ceacrop, BIG, fungicida e gente, pergunta lá pra inseticida. Raquel. Uma hora a gente vai fazer uma R$25 live só de produto. a linha. Também concorre com 5 números. É só chamar lá no zap, tá? 14-996-29-92-32. A hora que for editar, eu coloco todos os números aí, tá? Tá bom, amores? Gente, beijo, obrigado. Fiquem com Deus. Abençoe Deus a todos abençoe. vocês. A paz de Deus esteja com todos vocês. Muito obrigado. E vem ser feliz Workshop Raiz. Vem ser feliz. Tem uma musiquinha que fizeram aí, né? Era pra ele falar junto comigo, tá? Mas a gente vai. A gente tá fora de ritmo, né? Tá Eu bom? tô ficando velho também, né? O Carlos tá totalmente fora de ritmo, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá? Beijo! Tchau! Fiquem com Deus! Com Deus, obrigado, Carlos. Obrigado, Silvana. Vou desligar! Vocês também. A Elis vai lá. Aí depois eu vou editar e fazer assim, não! Tchau! Beijo. Com Deus.